Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET 2 de Química. Vamos lá? Atividade 1. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se à diminuição da energia cinética das moléculas, ao aumento da energia cinética das partículas de NaCl, ao aumento da concentração do soluto na solução, à dificuldade do soluto de vaporizar-se ou ao aumento da energia cinética das moléculas. Alternativa A, ela não tem nada a ver, pois a energia cinética das moléculas, ela não tem nada a ver com a elevação da ebulição da mistura. B. Ao aumento da energia cinética das partículas de NaCl. NaCl é sal de cozinha e o que está em questão é apenas o solvente, a água. A solução, no caso, é a água. É a mistura da água com cloreto de sódio. E essa energia cinética de NaCl também não estamos falando de energia cinética do soluto, que é o NaCl, e sim do solvente, que é a água. C. Ao aumento da concentração do soluto na solução, sim. Quando a solução de água com cloreto de sódio é aquecida, com o passar do tempo, a água ela vai vaporizar e o soluto, que é o sal, que é o NaCl, ele vai ficando no recipiente. E a tendência é essa solução ficar mais concentrada ainda. Então, a alternativa correta é a letra C. Quando o solvente diminui, ou seja, quando essa solução é aquecida, vapores de água vai se escapar. Quando o vapor de água vai se escapar, vai sobrar o soluto. Então o soluto ele vai ter uma quantidade maior no final do que no início. Ou seja, por que isso acontece? Isso acontece porque a quantidade de solvente vai diminuir. Então, a solução vai ficar mais concentrada. Alternativa correta, letra C. Alternativa D não é, pois diz a dificuldade do soluto de vaporizar. Quem vai vaporizar é o solvente, que é a água, e não o soluto, que é o NaCl. E ao aumento da energia cinética das moléculas, também não tem nada a ver com a questão. Atividade 2. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicose C6H12O6 é: letra A, o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicerol. Lembrando que das 5 alternativas A, B, C, D e E, nós temos aqui falando de substâncias diferentes. Na questão em si, fala da glicose, que é uma substância molecular. Na A, fala do glicerol, molecular também. Sacarose, substância molecular. Frutose, substância molecular. Glicose, substância molecular. As 4 aqui da A, B, C e D são substâncias moleculares. E a substância da letra E, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, é uma substância iônica, formada por átomos metais com ametais. Então ela faz uma dissociação e em água ela libera íons positivos e íons negativos. Enquanto as substâncias das alternativas A, B, C e D, que é o glicerol, sacarose
frutose e glicose, elas não dissociam, elas permanecem a mesma molaridade. A pressão de vapor vai ser a mesma. Na A fala que o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa, 0,05 mol por litro de glicerol. Não vai ser essa alternativa, porque a questão em si fala que na ebulição a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicose é o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicerol. Errado, pois a pressão de vapor é a mesma, porque a concentração está sendo a mesma. A concentração de glicose é 0,05 mol por litro e a concentração de glicerol é 0,05 mol por litro também. Então a pressão de vapor para a alternativa A e para a questão está sendo a mesma coisa. Alternativa B. Será a metade da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de sacarose? Também não vai ser a metade. Vai ser a mesma concentração, pois terá a mesma pressão de vapor. A concentração é 0,05 mol por litro, igual à concentração da glicose. Muda apenas a substância. Como a substância ela é uma substância molecular, mas se a concentração é a mesma, a pressão de vapor também será a mesma. E no enunciado, na afirmativa, diz que é a metade. Por isso que não é essa questão A correta. Achamos a alternativa correta, a letra C, pois igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose. Frutose e glicose são substâncias moleculares. E na alternativa C, diz que a concentração 0,05 mol por litro, está falando na C que a pressão de vapor será a mesma. Vai ser a mesma se a concentração for a mesma. Letra D. A metade da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,10 mol por litro de glicose. 0,10 é o dobro de 0,05. Então, nesse caso, é uma solução muito mais concentrada do que a solução de glicose, que diz aqui no texto 0,05. Então, onde diz que seria a metade, ela está incorreta, porque seria o dobro da pressão de vapor, porque esta solução de glicose ela está concentrada o dobro do que a solução de glicose a 0,05 mol por litro. Alternativa é igual à pressão de vapor Alternativa é igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de sal de cozinha, que é o NaCl. Quanto maior o número de partículas de soluto na solução, menor vai ser a quantidade de vapor produzido. E nesse caso aqui nós temos uma substância iônica, que é o NaCl. E aqui está falando que a pressão de vapor dessa solução com a concentração igual, se está falando que a concentração é igual, então quer dizer que a concentração de NaCl é 0,05 mol por litro. Mas colocando na fórmula, na equação, o NaCl em água, ele dissocia, forma que Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Então, o NaCl gera
0,05 mol de Na+, e 0,05 mol de Cl-. O total aqui no produto, que é gerado pelo NaCl, é 0,1 mol no total. E quando há um aumento de partículas desse soluto, a quantidade de vapor vai ser menor. Então, a alternativa E está incorreta também. Então, a alternativa C vai ser a correta de todas. Atividade 3. 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente 1 tem água pura e o recipiente 2 tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação de temperatura dos líquidos em função do tempo é... Nós temos 5 gráficos. Na informação do texto diz que o recipiente 1 é água pura e o recipiente 2 é água mais sais, porque é água do mar. Água do mar é água mais sais. Então eu tenho uma solução no recipiente 2 e água pura no recipiente 1. A temperatura de ebulição da água pura, da substância pura, ela é constante. Ou seja, ela não há nenhuma variação em função do tempo. E a temperatura de ebulição de uma solução, de uma mistura, ela aumenta com a evaporação do solvente. Ou seja, ela varia de acordo com o aumento do tempo, com a variação do tempo. Quanto maior a temperatura de ebulição, menor será a pressão de vapor. No gráfico da alternativa A, temos a temperatura 1, que é o líquido puro, água pura, ela está sendo maior do que a temperatura 2. Então, analisando a temperatura de ebulição da água, a ebulição da água ela é aproximadamente 100 graus Celsius. Então, água pura está aqui na linha 1. Então, aqui, se a água ela é 100 graus Celsius, aqui na linha 1, como que a solução ela está a menos do que 100 graus Celsius? Nós vemos que quando a gente adiciona um soluto em uma solução, em um solvente, a temperatura aumenta. Então, não vai ser a alternativa A, porque a temperatura 1 ela está maior. A temperatura da água pura está sendo maior. E não pode, é o contrário. É a temperatura da mistura de água com sais que deve ser maior do que a da água pura. B. A temperatura da água pura ela está crescente e ela não pode ser crescente. A temperatura da água pura, a temperatura de ebulição, ela deve ser constante, ou seja, ela não pode ter nenhuma variação em função do tempo. Então vemos aqui que a temperatura 1 ela está crescendo. Ela inicia aqui num ponto e vai crescendo com o passar do tempo. A alternativa correta que foi encontrada é o gráfico da alternativa C, porque a água pura representada no recipiente 1, ela permanece aqui constante. Percebe-se que essa distância aqui, ó, ela é a mesma e essa distância aqui é a mesma. Conforme o tempo vai passando, essa temperatura aqui, ó, se aqui a temperatura aqui é 100, ela vai permanecer o mesmo 100 direto. E o tempo vai passando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a temperatura aqui permanece o mesmo 100. E a temperatura da mistura, que é água e sais, é que vai tendo essa alteração. Ela vai variando de acordo com o tempo. Então aqui está correto. D. A temperatura 2 ela está constante. Então a temperatura da água com o sal
ela não é constante, ela tem que variar. Então a temperatura de ebulição aumenta com a evaporação do solvente. Ela teria que estar aumentando com o passar do tempo, igual aqui no gráfico da alternativa C. E aqui a temperatura 2 está constante, por isso que está errado. E o gráfico da alternativa E diz aqui que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Quando começa aqui, a temperatura 1, que é representado pela água pura, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, que é aqui a temperatura 1. A temperatura da mistura, que é água mais sal, ela deve ser maior do que a temperatura de ebulição da água pura. Então esse gráfico aqui do recipiente 2, da água mais o sal, ela teria que ficar aqui acima da água pura e não aqui abaixo. Nesse caso o gráfico E está errado por isso. Então a alternativa correta vai ser a letra C. Atividade 4. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Vamos analisar. A cada vez o processo ebulioscópico, que é uma propriedade coligativa, diz que a cada vez que adicionar um soluto em um solvente, a temperatura de ebulição da água ou de qualquer solvente, ela vai ter uma dificuldade, ou seja, de evaporar. Então, se eu adicionar nem só o sal, mas qualquer outro tipo de soluto em qualquer solvente, eu vou aumentar a temperatura de ebulição, sim. Então a afirmativa 1 ela está correta. Afirmativa 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? Errado. Porque quando adiciono um sal, eu vou aumentar a temperatura de ebulição. E a pressão de vapor vai diminuir, ou seja, a quantidade de vapor produzido vai diminuir de acordo com a quantidade de sal que é adicionado nessa solução. A afirmativa 2 está incorreta, porque a adição de sal provoca uma diminuição da pressão de vapor e não um aumento. 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Incorreta essa afirmativa. Essa afirmativa ela está incorreta porque o sal ele vai alterar sim na temperatura de ebulição da água. Quando eu adiciono sal, a temperatura da água ela vai mudar de acordo com a quantidade que é acrescentada. Se eu coloco pouca quantidade de sal, a temperatura sobe pouco, acima de 100 graus. Se eu coloco bastante sal, a temperatura de ebulição da água ela vai subir muito. Então, de acordo com a quantidade que é adicionado, eu também vou alterando a temperatura de ebulição dessa água. Então, como é só a afirmativa 1 que está correta, só a letra A vai ser a opção correta. Atividade 5. Apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar a solução: 0,1 mol de glicose, 0,5 mol de glicose, 1 mol de sacarose, 1,5 mol de ureia, 1,5 mol de NaCl. Então, nós precisamos encontrar aqui o maior ponto de ebulição ao nível do mar. Para achar o maior ponto de ebulição ao nível do mar,
nós precisamos achar a que apresenta a menor pressão de vapor. E quando a solução apresenta menor pressão de vapor, vai ser aquela solução com maior quantidade de soluto, ou seja, é a solução mais concentrada. Se é a solução mais concentrada que estamos procurando, podemos já descartar o 0,1 mol de glicose, 0,5 de glicose e 1 de sacarose. Temos aqui para decidir entre 1,5 de ureia e 1,5 de NaCl. A ureia é um composto molecular, então ela não ocorre a dissociação. O mesmo 1,5 no início da reação é o mesmo 1,5 após a reação. E o NaCl ocorre a dissociação. Então eu vou mostrar para vocês a reação química da dissociação. A ureia é um composto molecular, né? É um composto que é formado por átomos de ametal com ametal, por isso não ocorre a dissociação. E o NaCl é um composto iônico, ou seja, o Na é um metal e o Cl é um ametal. Por isso, em água, ocorre a dissociação liberando íons positivos e íons negativos. A reação química do NaCl em água acontece da seguinte forma. O Na, como ele é um metal, ele vai ser liberado aqui os cátions positivo, Na+, e o Cl, por ser um ametal, vai ser liberado o Cl-, que é o ânion. Falando em quantidades de mols, para cada 1,5 mol de NaCl, vai ser gerado 1,5 mol de Na+, e 1,5 mol de Cl-. No total, aqui no produto, nós temos 1,5 mais 1,5, 3 mol no total. Se nós precisamos achar a solução mais concentrada para ter uma menor pressão de vapor, para ter o maior ponto de ebulição, nós já temos a resposta correta, que vai ser a alternativa E, que vai ser 1,5 mol de NaCl. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.